Oiê! De volta ao meu cantinho. Nada melhor do que estar na casa da gente, não é verdade? Embora eu me sentisse extremamente em casa, na casa da Camila e do Diego. Foi uma experiência muito legal poder ter ido, poder ter curtido a Camila, poder ter conhecido lugares fantásticos de São Paulo e não ter conhecido quase nada, sabe? Em termos assim de quantidade, foi quase nada. Eu conheci 2 lugares. Muito legal, um enriquecimento cultural quando a gente sai daqui de São Paulo, que só quem é de outro estado sabe. Quando você permanece num estado como o meu, que foi dividido com o Mato Grosso do Sul em 1977, você vai para uma cidade, para um estado como São Paulo e você fica extremamente extasiado, contaminado por um vírus que é de uma ansiedade de conhecer, sabe? Essa história, a história de personagens, a história que dá todo esse glamour, sabe? Pra cidade de São Paulo, gente. Tô falando mais, assim, do centro, que é o lugar que eu conheci, assim, centro e o bairro da Liberdade, como vocês viram. Extremamente enriquecedor, apaixonante. Pretendo ir para lá mais vezes, consumir mais essa cultura e agregar mais esse conhecimento, sabe, histórico desse estado, que só quem é de outro estado sabe como ele tem grandezas para oferecer, sabe? Às vezes a gente fica na nossa comodidade, no nosso campo, assim, e aí a gente recebe notícias diversas que mostram só uma parte negativa, sabe? Quando a gente liga os noticiários, a gente vê muita coisa negativa, assalto, sequestro, é isso, é aquilo, e poucos programas a gente procura e encontra mostrando esse lado, sabe, que eu tô falando. Vale a pena, sabe, gente? Vale muito a pena. Tem coisas na vida da gente que a gente poderia facilmente não passar e lugares a não conhecer. E tem outros que deveriam ser regra, sabe? Deveriam ser de livre acesso a todos os brasileiros conhecer esse centro de São Paulo, centro histórico, isso tudo. Pois bem, eu quero explicar uma coisa bem básica, assim, que é para contextualizar o que está acontecendo agora. É assim, gente, eu tomo morfina de 15 miligramas de 4 em 4 horas. O que ocorre? Vocês sabem que a morfina é uma droga, não é? Ela é uma droga e pode causar overdose, pode causar abstinência, pode não, causa. É só a quantidade a ser administrada e consumida, desregularizar, que isso pode causar facilmente danos e problemas muito sérios para a saúde. Então eu tomo uma quantidade bastante elevada. Quando você fala para os médicos que tem crises muito profundas e muito debilitadoras, eles recomendam você tomar doses de resgate. A dose de resgate é o quê? Você toma uma quantidade de morfina nesses intervalos, sabe? Entre os horários que você toma, você resgata com uma dose de 5 ou de 10 miligramas. E o que eu fiz nessa ida para São Paulo? Eu tomei
esses resgates muito mais vezes. Eu evito de tomar esses resgates a menos que eu perceba que eu vou sair roendo parede, sabe? E aí lá em São Paulo eu tomei mais essas morfinas de resgate, o que aumenta significativamente a dosagem diária. E leva você a, por exemplo, mais dificuldade para você fazer cocô. Eu percebi que há até uma interferência em eu fazer xixi. Mas como era só essa quantidade de dias e eu precisava curtir muito com a Camila, eu fiz isso de tomar a morfina de resgate. A escolha de permanecer nisso, sabe? Tomando de resgate ou suportando essas crises diárias de dor, vai de cada paciente, vai de cada indivíduo. Eu sou uma pessoa bastante inquieta em relação a isso, vocês já perceberam. Eu não tenho um conformismo de ter que conviver com uma dor crônica. Por quê? Porque o que eu tenho não é uma dor aguda, que é derivada de uma inflamação, de uma infecção, de um corte, de uma cirurgia, sabe, gente? Isso é uma dor aguda, é aquela dor que ela passa. E a dor crônica, ela é essa dor que é constante e ela tem, no meu caso, ela vem sempre. Não tem um segundo que eu não sinta dor. Como eu já falei aqui em vários vídeos, em mim ela vem assim, estável em dor e ela tem picos muito elevados. Quando eu tenho muita oscilação e picos muito elevados, isso me desmorona completamente. Quem tem dor crônica, ele se aprisiona dentro de uma gaiola que, inclusive até essas gaiolas aqui eu coloquei, porque um dia eu ia explicar pra vocês as razões, sabe, por ter comprado. E a principal delas é por causa disso. Quem tem dor crônica, ele fica dentro de uma gaiola preso. É um aprisionamento de alma, sabe, gente? É um aprisionamento desumano, de desumanidade, assim. Porque você sofre, o seu humor, ele varia muito. Afinal, quem não faz cara de bunda quando tá com dor, não é verdade? As pessoas que estão ao seu redor, você fala, mas tem uma hora que você cansa de falar, que você tá com crise de dor, que você tá com crise de dor, porque isso enfada, sabe? Isso causa enfadamento em algumas pessoas e outras pessoas, como eu disse, elas não têm conhecimento de que dor crônica é uma doença e não um fator que você escolhe, que você traça, sabe, na sua vida. As pessoas não entendem que não é uma escolha sua, é uma debilitação, na verdade, que você trava uma guerra interna para tentar se encaixar na sociedade que não sabe tratar e não sabe lidar com esse fator dor. A dor, gente, ela é, assim, extremamente jovem em questão de pesquisa e de aprendizado de médicos sobre. Há episódios, assim, e muitos relatos de pacientes que têm dor crônica que são maltratados em pronto-socorro quando eles vão buscar ajuda para receber medicação intravenosa. Médicos que atendem mal, funcionários de saúde que atendem mal porque eles não conhecem, não sabem lidar. A pessoa tá ali dentro de uma bolha e quem tá fora não sabe muito bem lidar, porque como eu falo, a vida ela vai, ela caminha, ela passa
e você tá ali, sabe? Muitas vezes sem conseguir fazer com que essa bolha se rompa e haja compreensão. E por causa disso eu busco sempre, incessantemente, vocês sabem, um tratamento para isso, porque eu entrei para tratar um diagnóstico de câncer de mama e eu não saí do fator dor, sabe? E isso, ele ultrapassa minhas outras preocupações. O que é que eu observei e esse meu neurologista observou? Que a minha dor, ela rebate muito e ela passa por cima das dosagens de medicação que são aumentadas, sabe? Eu faço uso, mas a minha dor, ela se adapta e ultrapassa. Eu saí de São Paulo voltando a tomar as medicações nos horários certos, sem resgate. E isso tá sendo como, gente, uma malhação de Judas, sabe? Extremamente delicado, extremamente complexo, que tá muito estampado assim em mim. Eu acho que vocês perceberam nos vídeos. Eu fico com um aspecto de sombra muito pesado, até porque eu não consigo disfarçar coisas. O meu braço, como vocês sabem, eu faço o tratamento com a braçadeira e consigo diminuir o inchaço, mas confesso para vocês que quando eu tô com essas crises muito elevadas, eu não tenho raciocínio para colocar a braçadeira, eu não tenho raciocínio para escolher uma roupa para vestir, sabe? Eu entro num modo muito automático, onde eu vou, tomo banho, saio, limpo a areia das gantas, saio, sento e entro num modo automático, completamente fora de detalhes e fora de órbita. Faço isso quando eu busco ajuda. Como eu disse, o uso desses medicamentos para dor, como a morfina, a pregabalina, a gabapentina, eles trazem efeitos colaterais. Não é você toma um Doril de vez em quando, você toma uma Novalgina, uma dipirona de vez em quando. Não é disso que estamos falando. Estamos falando de efeitos muito pesados. É sobre isso, sobre a dor que eu queria falar nesse vídeo hoje. Dizer que eu não desisto, eu busco, eu tento, embora o fardo às vezes é carregado de pedra, mas eu tô sempre em busca de carregar essas pedras para construir coisas. Vocês gostam de me ver extremamente animada, eu também gosto, sabe, de fazer isso, de estar sempre animada e disposta. Quero gravar um vídeo fazendo um resumo, assim, sabe, de mais coisas, impressões sobre a viagem, sobre São Paulo, e também vou gravar um vídeo falando dessa proposta de infusão não sei, eu não lembro essa palavra, mas é infusão de morfina por meio de um catéter na medula.
quero explicar para vocês tudo isso, ainda estou absorvendo, não aprendi tudo e como tal quero saber em detalhes para poder gravar um vídeo falando sobre isso. Mas desde já eu adianto que é o seguinte, gente, eu pensei que era alguma coisa por vídeo, sabe? Minha cabeça foi, não, estamos evoluídos nisso, nesse tratamento que é comum em pacientes com câncer, pacientes que têm problema de coluna, que sofrem de dor crônica e não respondem bem a um tratamento convencional. Pensei que era por alguma coisa de vídeo, sabe? Mas não, gente, é cirurgia de 10, 12 centímetros no abdômen, mais 8 ou 10 centímetros nas costas. Então é uma coisa bem profunda, assim. Tem que ser muito estudado, muito observado, porque como eu disse, aqui no meu estado tem essa coisa de muito carnear pessoas, então partindo desse princípio de que é uma cirurgia mais complexa, não é o médico quem decide, não é? É o paciente observando todos esses fatores pró e contra. Ainda não conversei com o Dr. Tolfo lá de São José, quero mandar para ele o resultado dos meus exames, quero conversar com ele sobre esse tratamento. Vamos estudar, vamos pesquisar tudo isso. Fui diagnosticada com leucopenia, que é imunidade baixa. Tenho baixíssima produção de defesa. O médico disse que por ser esse longo período de não ter subido minha imunidade, eu tenho leucopenia, estou com leucopenia, mas essa baixa produção de defesas do seu organismo causam alguns sintomas, sim. Um deles é a fadiga, porque, gente, se o seu organismo ele tá constantemente vulnerável, você tem uma infecçãozinha no seu dente, seu organismo tá ali combatendo. Vocês sabem que eu tenho um problema neste dente, né? Desde a minha quimioterapia, e quem não sabe, eu fiz um canal, gente, semanas antes, assim, uma semana antes de ter recebido o diagnóstico, uma semana, 2 semanas, e esse dente nunca sarou. Que eu fiz o canal, ele permaneceu constantemente sangrando, constantemente ali incomodando, sabe? Lá em Barretos eu fui no dentista, o dentista examinou, pediu para eu fazer um acompanhamento mais sério aqui em relação a isso. Então, vejam, se o seu organismo ele tá ali constantemente combatendo funguinhos, infecçãozinhas, isso daqui, isso dali, porque você não está coberto, né, por seus soldadinhos do bem, é uma coisa que mexe bastante com o meu organismo. O meu organismo, ele reage às vezes com determinadas estafas, sabe? É isso. Estou de tiara. Nunca gostei de uma tiara como eu gostei dessa. Eu gosto muito de rabo de cavalo, sabe, gente? Eu gosto muito de rabo de cavalo. E essa tiara ajudou aos fiozinhos que ainda não se prendem aqui. Mas é uma coisa para usar esporadicamente, porque também não gosto de nada me apertando, me sufocando. Além de coisas que comumente já sufocam, não é verdade? É isso, foi um vídeo de bastante assunto, bastante desabafos, e vamos que vamos, em frente sempre, atrás vem gente, a vida não para. Na verdade, o mundo todo ele gira e não espera ninguém. Grande beijo no fundo do coração, gente.